Fala pessoal que acompanha aqui o Portal Aeroflap, e se você não sabia, a Fiat já foi sim uma fabricante de aeronaves, muito conhecida pelos seus carros no mundo do automobilismo e também por sua participação aí no mundo do esporte automotivo. A Fiat, na verdade, começou suas operações em 1909 como uma fabricante de aeronaves e de motores para aviões. Naquele período, pessoal, a Fiat foi uma das maiores fabricantes de aeronaves da Itália, e hoje em dia esse título está com a Leonardo, que assumiu as operações de boa parte do que foi a Fiat lá no passado. E a Fiat sim teve uma considerável participação no fornecimento de aviões de combate militares para a Itália na Segunda Guerra Mundial, e a gente vai ver exatamente isso agora. Roda a vinheta, editora, e eu vou voltar aqui para falar sobre essa história logo depois. Como eu falei para vocês anteriormente, logo no início da aviação, em 1908, quando ela ainda estava engateando, recém tinha lançado o Demoiselle na Europa, no caso do Santos Dumont, e ele tinha aberto a patente. Essa abertura de patente fez várias pessoas começarem a construir aviões parecidos com aquele protótipo, alguns biplanos, alguns monoplanos, e a Fiat se despontou ali como uma fabricante de motores para essas aeronaves. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, a Fiat então entrou literalmente no mercado de fabricação de aviões, inicialmente com modelos pequenos para uso civil, e logo depois o governo da Itália, naquela época comandado pelo ditador que a gente sabe bem quem, ele encomendou algumas aeronaves adaptadas para a aviação militar e também para realizar treinamento de militares, porque já estava ali quase explodindo uma Segunda Guerra Mundial. E vale ressaltar aqui que nesse vídeo que nós vamos falar dos aviões militares da Fiat, foi exatamente nesse setor que a Fiat se consolidou como uma fabricante de aeronaves, visto que seus aviões civis, vamos dizer assim, comerciais, sofriam uma grande concorrência de outras fabricantes do setor, e já no setor militar, ela praticamente detinha um monopólio do governo italiano, que sempre recorria à Fiat para fabricar os seus aviões e de acordo com a necessidade do governo italiano. Começando aqui pelo primeiro modelo, nós temos o CR-42 Falco. Essa aeronave foi desenvolvida no final da década de 30 como um biplano, com algumas capacidades básicas de ataque, como por exemplo o uso de 4 metralhadoras de 12,7 milímetros a bordo, e dos pontos chaves e dos pontos bons que a gente pode citar aqui é que ele tinha um motor radial de 12 cilindros e ele era capaz de alcançar 440 km por hora devido ao baixo peso dessa aeronave biplano, o bom desempenho das asas, esse estilo dividido, né? E também graças ao motor radial de 12 cilindros desenvolvido pela própria Fiat com base em um motor alemão. Mais de 1.800 unidades dessa aeronave foram produzidas ao longo de alguns poucos anos de produção lá na Itália, e vale ressaltar, como sempre, ela participou da Segunda Guerra Mundial em algumas frentes de batalha, como uma aeronave de menor porte, de ataque leve, concorrendo no ar e em voo com aviões fabricados pela França e também pela Inglaterra. Ela também foi utilizada por países como Alemanha, Croácia e Grécia. Esses 1.800 aviões que eu falei, 4 aviões estão preservados, e essa aeronave foi utilizada para a Alemanha, Suécia, Bélgica, Espanha e Hungria. A próxima aeronave dessa lista que eu vou falar aqui para vocês é o G-55 Centauro. Este avião é considerado um dos melhores caças italianos da Segunda Guerra Mundial, dividindo juntamente com o Mach, que é um outro caça desenvolvido, no modelo C-205, e outras aeronaves da Itália que você está conferindo logo aqui embaixo do vídeo. Por que essa aeronave era considerada uma das melhores utilizadas pela Itália naquela época? Por causa da grande potência dos seus motores, também desenvolvidos com base em motores alemães, né? Porque naquela época tinha uma estreita relação entre a Itália e a Alemanha através dos aliados na Segunda Guerra Mundial, e ele concorria diretamente com caças que a gente conhece como um dos mais potentes atualmente, naquela época, como o próprio Spitfire, e ele tinha capacidade de chegar a uma velocidade de 620 km por hora em combate. De armamento, ele era um pouquinho mais forte do que o avião anterior que a gente acabou de falar. Ele tinha capacidade de levar 3 canhões de 20 mm, além de 2 metralhadoras de 12,7 mm a bordo. E a munição, logicamente, para utilizar esse sistema inteiro. Vale ressaltar que os canhões eram fabricados pela Alemanha, e
eles eram transferidos para a Itália para instalação nesse tipo de caça. Este avião só começou a ser fabricado em 1943 e logo sua produção foi encerrada para dar espaço para os primeiros aviões a jato fabricados pela própria Fiat. Antes de passar para os aviões a jato, eu tenho que dar um espaço aqui para o G50 Freccia, que é uma aeronave produzida pela Fiat, conhecida pelo seu cockpit totalmente aberto. Imagina o barulho que devia fazer naquele trem durante o voo. Essa aeronave entrou em operação em 1938, com a Itália estreando o seu uso em uma situação de combate, e foi criada para fazer basicamente frente ao Hawker Hurricane, operado pela Inglaterra naquela época, e tinha praticamente as mesmas capacidades. Apesar disso, ele é um dos caças mais deprê assim dessa lista, porque ele não chegava ao desempenho do seu oponente, que no caso era o caça inglês, mas ele podia alcançar 470 km por hora em combate, mesmo com aquela situação de cockpit aberto, que ele deve criar um arrasto absurdo também durante o voo, e ele era equipado com um par de metralhadoras de 12,7 milímetros. Apesar do seu desempenho ruim, ele foi operado pela Croácia, Espanha e Alemanha durante sua vida operacional, além da Itália, que eu acabei de falar aqui para vocês, mas logo foi substituído e a Finlândia foi o último país que operou esse tipo de aeronave até quase ao final da Segunda Guerra Mundial. Utilizado pela Alemanha, Portugal e também pela Itália, e como não poderia esquecer, esse é o G91, conhecido como Gina, sim, o nome de uma pessoa. Vê que os italianos eles têm essa mania de catalogar os seus aviões com o nome de pessoa. Essa aeronave ela não participou da Segunda Guerra Mundial diretamente, porque ele é um turbojato, ele tem um motor turbojato equipando essa aeronave, e eu falei lá na terceira posição que eles estavam se preparando para pegar um avião que tivesse maior capacidade, por isso aquela aeronave, o G55 Centauro, teve uma vida curta de passagem lá na Itália, e é por causa dessa aeronave que ela começou a participar das guerras coloniais, vamos dizer assim, quando a Itália e Portugal também precisavam se desvincular das suas colônias, elas pediam independência, e ele participou de guerras em Moçambique, por exemplo, e outras guerras menores ali naquela época. Considerando os outros aviões que eu citei nessa lista, o G91 tinha uma capacidade de armamentos muito mais fortes. Na versão alemã, ele era equipado com 3 canhões de 30 milímetros. Vale ressaltar, eu tava falando até agora de canhões de 20 milímetros para vocês. Aqui eu já estou falando de 30, já é um canhão um pouco mais potente. Além disso, ele poderia ser equipado com pontos duros na sua asa para receber bombas, mísseis, sendo que esses mísseis poderiam ser operados do tipo ar-solo ou do tipo a-ar para atingir outras aeronaves por aí. E ele tinha a capacidade de chegar a uma velocidade máxima de 1.070 km por hora. Com mais de 20 anos sendo produzido e 35 anos em operação na Itália, este avião ficou até 1995 como uma aeronave operacional, nos seus últimos anos sendo usado somente para treinamento na Itália, e foi um dos aviões de maior sucesso da Fiat por lá. Uma outra aeronave que não é muito conhecida, mas entrou na concorrência na época para ser um avião de treinamento, é o G80-82, também desenvolvido pela Fiat, como substituto dos treinadores antigos para o governo italiano. Só que os testes realizados então pelaquela comitiva que estava escolhendo o novo avião de treinamento, considerou que ele não atendia os requisitos solicitados pelo governo naquela época e desconsiderou o projeto. A Fiat até tentou fazer melhorias nesse avião, mas o governo italiano optou por outra aeronave conhecido no Brasil como Chavante. Este é o MB-326, que também operou na FAB através de uma parceria com o governo italiano e também poderia receber armamentos, assim como o G80 que eu acabei de falar. Alguns aviões até tentaram ser vendidos através de uma aliança com a OTAN, só que o modelo foi descontinuado, nenhum país demonstrou interesse e hoje ele está preservado em alguns museus lá pela Itália. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Se inscreva aqui no canal, não esqueça.